Queridos irmãos e irmãs, nesta missa da família, gostaria de pregar a partir de Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 20, que aqui está narrado a conversão de Saulo. Saulo que passa a ser Paulo. Para que não seja apenas um conhecer a história dele, mas que seja um viver a nossa, vamos entregar este momento também da partilha e alimento, que é a palavra de Deus. Se você deseja, feche os olhos comigo e peça a Deus que nos prepare para receber esta palavra. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nos colocamos para atentamente ouvirmos a tua palavra. Queremos recebê-la, Senhor, como boa semente no bom terreno do coração. Que ela germine, que ela cresça e dê frutos, 30, 60, 100 por um. Fala ao nosso coração e aos nossos ouvidos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar esta noite. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto e confronta a nossa história com a história de Saulo. Porque tantas vezes, para encontrarmos o caminho da fé e para conhecer Jesus, é preciso cair do cavalo. Que a tua palavra nos toque, nos renove e nos prepare para a missão. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí nós lembramos as 3 cruzes quando o padre anuncia o evangelho, que esta palavra que eu vou escutar agora, que eu possa guardar, para que eu possa proclamá-la e acima de tudo viver. Atos 9, de 1 a 20, nos traz um personagem enigmático. Nós temos hoje para refletir a pessoa de Saulo. Quem é Saulo? Saulo é um assassino. Uma pessoa da pior qualidade para os cristãos, mas fiel aos princípios judaicos, fiel aos princípios dele. Paulo era um estudioso. Paulo era um sábio. Paulo tem um destaque na perseguição dos cristãos. Para você entender quem é Paulo, o versículo 1 do capítulo 9 vai dizer: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A alegria de Saulo era eliminar cristão. Enquanto ele estava eliminando cristão, arrastando homem, arrastando mulher, batendo em criança, tacando fogo de cristão, ele estava feliz. Ele estava realizando a sua missão. Quem participou da missa esses dias passados, e permita-me voltar apenas 2 versículos, na primeira leitura de terça, Atos 7, no versículo 38, vai dizer aqui o apedrejamento de Estevão. Estevão, que era um homem de Deus, era um discípulo de Deus, e ele morre apedrejado. A hora que ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele diz que o céu está aberto, ele está vendo Jesus de pé, glória a Deus, ele morre por Jesus. O versículo 58 vai dizer: as testemunhas deixaram as vestes de Estevão, manchadas de sangue, aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que que as vestes de Estevão não foi colocado em outro lugar, mas nos pés de Saulo? Porque Saulo tinha um papel à frente da perseguição. Ele era como se fosse o cabeça da perseguição. E no versículo 1 do capítulo 8, Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Então ele assistiu Estevão sendo morto a pedradas de camarote. Um homem rígido contra os cristãos. Na
A leitura da missa de quarta-feira, Atos 8, nós temos no versículo 3, o resumo de Saulo aos olhos dos cristãos. Saulo devastava a igreja. O verbo devastar é acabar, aniquilar, destruir. Saulo devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Olha quem era Saulo: um homem terrível e temível para os cristãos. Hoje, na primeira leitura desta missa, Atos 9, 1 a 20, versículo 1, eu volto nele. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Chegou ao conhecimento de Saulo que havia uma comunidade cristã em Damasco. Damasco é uma cidade. E Saulo se põe em marcha para lá, ele com soldados. Claro, como hoje, quem tem uma patente maior, quem é mais respeitado, quem tem um status de líder, vai a cavalo. Muitos iam marchando, porém, aqueles que iam à frente, que tinham patentes maiores, que eram mais respeitados, iam a cavalo, entre eles, Saulo. Você não acha que Saulo, sendo o cabeça da perseguição, ele ia a pé até Damasco? Claro que ele estava num belo cavalo. Ele pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém, homens e mulheres, aqui eu quero destacar isso, que encontrassem seguindo o caminho. Aqui não falam prender homens que seguiam Jesus, mas Lucas usa aqueles que seguiam o caminho, que significa Tao. Não sei se você já viu o Tao de São Francisco, aquela letra T, que não significa caminho. Qual é o caminho? Qual é o Tao? Jesus. Então, a religião do caminho, a palavra do caminho, a fé do caminhar. Então, é para lá que Saulo está indo. É agora que a história fica quente. Eu gosto disso. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu cercado de uma luz que vinha do céu. Ele cai por terra, ele despenca do cavalo e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou apavorado. Uma luz vinda do céu, e ele ouve o seu nome 2 vezes, está falando: você é um perseguidor, por que você faz isso? Por que, Saulo, você está fazendo isso? Olhe, é por causa desta visão que Saulo é apóstolo. Saulo não faz parte do grupo dos 12, mas como os 12, ele viu Jesus ressuscitado. Jesus envia os 12 a pregarem a palavra, e vai enviar Paulo também. Por isso que nós falamos que Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Ele não faz parte dos 12, mas ele viu o Senhor ressuscitado, e por ele foi enviado. Então ele se tornou apóstolo. Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não sabe quem é. Saulo não sabe quem é, porque ele está fiel a uma cultura judaica. Ele vê o cristianismo como uma seita que deve ser destruída. E como destruir o cristianismo? Matando os cristãos. Então ele desconhece a Jesus. Ele é como se fosse um cego espiritual. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta é dada: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo.
Olha que interessante. Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia a igreja, os cristãos. Só que perseguindo os cristãos e perseguindo a igreja, ele está perseguindo quem? Jesus, a palavra, o pão. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Olha que interessante o versículo 7. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Gente, guarde isso no seu coração. A experiência de Jesus ressuscitado, ela é pessoal. Não basta você entrar na experiência do outro, você precisa ter a sua experiência pascal. Tanto que Jesus apareceu para Saulo, conversava com Saulo, os outros não viam nada. Falou assim: peraí, estou escutando uma voz aqui, mas o que é? Por que eles não viam? Por que eles não entenderam? Porque não era para eles, era para Saulo. Aquilo que é para você, Deus não vai dar para quem está ao seu lado. Amém? Aquilo que é para você, não é para o outro. Jesus, ele vai se encontrar com Saulo, assim como Jesus vai se encontrar com Tomé. Tomé, põe aqui teu dedo, não seja incrédulo, mas tenha fé. Agora ele vai se encontrar com Paulo, que até aqui é Saulo. Saulo levantou do chão, e quando abriu os olhos, não conseguia ver nada, porque estava cego. Cair do cavalo dói. O que significa o cavalo para Saulo? A falsa segurança. Nós também temos cavalos, são as nossas seguranças. A minha segurança é minha saúde, a minha segurança é minha beleza física, minha segurança é o meu dinheiro, minha segurança é o meu trabalho, minha segurança é o meu namoro. Aí vai e perde, cai do cavalo, né, filho? Cai do cavalo, e cai e arrebenta lá embaixo. Aí você vê que não é tão seguro assim, que você colocou a sua segurança onde não havia segurança. E é uma crise. Cair do cavalo nos coloca em crise. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser abandonado, ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de cair. Saulo caiu uma vez, Jesus caiu 3 carregando a cruz. Jesus também passou por uma crise, mas aqui está, a crise, ela não é nem positiva e nem negativa, depende o que você fará com ela. Saulo escolhe o caminho da redenção. Saulo escolhe o caminho de Deus. E olha que interessante, ele estava cego, não podia ver nada. Então eles pegaram-no pela mão e o conduziram. Olha aí na rua, nas praças, na sua família, quem é que você vê de mãos dadas se deixando conduzir? Quem é? As crianças. Dá a mãozinha para atravessar a rua. Vão ali comigo, dá a mãozinha. A criança dá a mão porque ela se deixa conduzir, ela não tem vontade própria. Ali os pais conduzem, os tios conduzem, vai atravessar a rua, dá a mão, vai ali, me dá a mão. Quando eles pegam a mão de Saulo e começam a conduzi-lo a Damasco, Saulo ali está fazendo uma experiência de renascimento. Para Lucas, Saulo está começando ali. O que ele fez até hoje ficou para trás. Ali ele começa de novo. Por isso segurar a mão, é uma criança. Ele está começando os primeiros passos na fé. Antes de cair do cavalo, os passos de Saulo eram de perseguição. Quando ele levanta cego, os primeiros passos já são de fé. Guarde isso. O homem que levantou não foi o homem que caiu. Isso é muito importante. O homem que cai não é o homem que levanta. Caiu um perseguidor, caiu um homem sem fé em Jesus Cristo, caiu alguém que queria destruir a igreja. Quando ele levanta,
ele já é outra pessoa. Ele viu Jesus Cristo, ele ouviu o seu nome da boca de Jesus. E Jesus disse: você vai entrar em Damasco, e lá alguém vai te falar o que você vai fazer. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E a minha pergunta é: por que Saulo ficou cego? Saulo não apenas ficou cego, mas ele tomou consciência de que até ali ele era cego. Esse é o macete de Lucas. Lucas está nos passando que até aquele momento Saulo sempre foi cego. Como assim? Ele não via Jesus, ele não conheceu Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Uma pessoa dessa é cega, ela pode ver o que for, se ela não vê o essencial, ela é cega. E quando ele fica 3 dias cego, é sinal de quem não vê para fora, começa a enxergar para dentro. Então Saulo, nesses 3 dias, ele fez uma revisão de vida. Ele começou a olhar para ele mesmo, o que as pessoas hoje não fazem, né? Por isso julgam tanto, falam dos outros, apontam, mas ninguém olha para dentro de si. Ninguém está se melhorando como pessoa, ninguém está se conhecendo. Esses 3 dias de escuridão, não podendo ver nada fora, ele começou a ver tudo dentro. E por que 3 dias? Porque lembra o Santo Sepulcro. Jesus ficou enterrado 3 dias e ele ressuscita. O que significa esses 3 dias para Saulo? Um caminho de ressurreição. Aquele homem velho irá morrer, irá ressurgir um homem novo. Deus acredita na mudança do ser humano, basta querer. Se a pessoa não quer, nem Deus faz. Só que Saulo entrou no processo. Saulo aceitou a queda do cavalo e ele usou a crise de maneira positiva. E nesses 3 dias que ele ficou sem ver, ele não comeu, não bebeu e rezava sem parar. Olha a mudança do cara. Ele está indo para Damasco, poderoso, para prender cristão, para matar cristão. Aí depois que ele cai do cavalo, ele está fazendo jejum, a oração do corpo, e ele está rezando. Olha como que muda rapidamente. Em Damasco havia um homem, aí é uma outra cena, entra um outro personagem, que é Ananias, não é? Ananias, ele tinha uma liderança para os cristãos de Damasco. E lendo esse texto, eu fico pensando, sabe, que Deus nos põe às vezes uma enrascada, como colocou Ananias. Às vezes Deus nos pede coisas boas, e às vezes Deus nos pede coisas difíceis, e aos nossos olhos impossíveis. Ananias dá na dele, está tranquilo, está vivendo. Aí Deus diz: Ananias. Ananias responde: aqui estou, Senhor. Aí Deus falou para Ananias assim: Ananias, eu me coloquei no lugar do cara aqui. Levanta-te. Falou para Saulo também: levanta-te. Agora é Ananias: levanta-te. Aí Ananias levantou. Vai à rua que chama direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ô meu filho, Ananias estava careca de saber quem era Saulo. Tanto que os cristãos de Jerusalém falaram lá: escondam aí que ele está indo para aí. Saulo está indo para aí para acabar com vocês. Ele vai matar muitos, prender a tantos. Corram, Saulo está chegando. Aí Deus fala com Ananias: não, você vai naquela casa de Judas, Saulo está lá, tá bom? Imagina a cara de Ananias. Imagina só, gente, você se envolve aí num problemão, aí vem um cara de fora aí para te matar. Você ouve que ele está aqui em Divinópolis com uma arma procurando você. Aí Deus fala com você: ó, o cara que quer te matar está em tal apartamento, tal endereço. Vai lá e fala que eu que te mandei lá. Foi o que fez com Ananias. Tadinho de Ananias, gente. Ananias tremeu. Só que Deus tem uma maneirada. Ele falou: não preocupa não. Ele está rezando. Olha que bonito.
ele é outro. Ele não está perseguindo mais a igreja, ele está rezando. Está na Bíblia. Procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Olha que bonito. Deus naquele momento estava ouvindo a oração de Saulo. Ele está rezando. Eu estou ouvindo aqui. Ele está rezando. Raniero Cantalamessa vai dizer que o rugido do leão se transformou num balido de ovelha. Aquele homem que foi para destruir agora se deixava conduzir. Talvez ele estava rezando o saltério. O judeu rezava muitos salmos, e quem sabe o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ali estava agora uma ovelha, alguém que se deixava conduzir. Você não acha que Ananias saiu correndo e foi, né? Ananias disse para Deus assim: Senhor, eu não sei se o Senhor sabe quem é Saulo. Eu acho que o Senhor não sabe. O Senhor não está sabendo. Eu estou sabendo mais do que o Senhor. Ele vai dizer: já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que ele fez aos teus fiéis lá em Jerusalém. E aqui em Damasco ele veio para fazer mal. Ele tem plenos poderes recebido dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, Jesus. Não é possível, Jesus, que o Senhor não conhece o cara. Nós conhecemos. Jesus não riu, mas falou: meu filho, você não conhece? Eu conversei com um cara 3 dias atrás, chamei o cara pelo nome. O cara está cego. Vai lá e faz o que tem que fazer. Olha o que Jesus responde para Ananias: vai, porque este homem é um instrumento. Eu escolhi este homem para anunciar o meu nome. Eu escolhi este homem para ser um pregador. Ele vai ser um missionário. Ele vai ser um homem de Deus. Eu escolhi Saulo para pregar a palavra. E deixa comigo, eu vou mostrar-lhe o quanto ele deverá sofrer por mim. Quem conhece a vida de Saulo sabe quantas vezes Paulo foi preso, quantas vezes Paulo apanhou, quantas vezes Paulo saiu corrido de cidades. Ele saía louvando a Deus: obrigado, eu sofro por Jesus. Olha como que a pessoa muda. Aí Ananias falou: não tem jeito, né? Agora eu vou. Ananias saiu, entrou na casa. Imagina, pensa na cena, gente. Imagina Ananias chegando na casa, olha para o canto assim, está Saulo, que era um homão sentado cego. Ananias olhou e falou assim: meu Deus do céu, é o cara. Eu sou uma ovelhinha na toca do leão, o que vai ser? Ele até pensou em voltar muitas vezes, mas para não desagradar a Deus, aí ele chegou e falou assim, ele já chegou amaciando o cara, né? Saulo, meu irmão. Não é bobo nada. Ele falou: ó, Saulo, seu safado. Saulo, seu perseguidor. Não, ele já chega: Saulo, meu irmão. Está aqui na Bíblia. Saulo, meu irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu quando você estava vindo pelo caminho, Ele me mandou aqui. O que Ananias estava falando para ele? Por mim, eu estava longe. Por mim, eu estava noutra. Mas por Ele, eu estou aqui. Jesus que te chamou, Ele me enviou para que você recupere a sua vista. E mais do que isso, para que você fique cheio do Espírito Santo. Que história maravilhosa. Imediatamente ele impôs as mãos em Saulo, caiu do olho de Saulo como escamas de peixe, e ele começou a ver. O que significa essas escamas de peixe no olho de Saulo? É tudo aquilo que nos impede de ver Jesus, caminho, verdade e vida. Então note que essas escamas não estão só nos olhos de Saulo, estão nos meus e nos seus, e principalmente naqueles que estão como Saulo. Quem és tu, Senhor? Nem sabe quem é Jesus Cristo. Estes estão com os olhos com mais escamas ainda. Então nós precisamos buscar isso todo dia, tirar dos olhos as escamas que nos impedem de ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E ele recuperou
a vista, ou seja, clareza. E por que ele recuperou a vista? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem clareza, não apenas para ver as pessoas, mas para ver as situações do jeito de Deus, da maneira de Deus. Claro que aqui a leitura ela é bem resumida, mas eu acredito que Ananias abraçou Saulo, Saulo chorou muito, Ananias quis saber o que aconteceu, Saulo contou: eu estava vindo para cá para matar vocês, eu estava vindo aqui para prender vocês. Apareceu uma luz, a hora que eu olhei eu vi Jesus, ele falou comigo porque eu estava perseguindo a ele. Está vendo, ele está com vocês mesmo, ele mandou que eu viesse para cá e que vocês me diriam o que eu devo fazer. Primeira coisa que Ananias fez: eu vou te batizar. Aí batizou Saulo. Eu te batizo. Aí sim já é o batismo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, o batismo já é em nome da Trindade, como Jesus ensinou: ide pelo mundo, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saulo é batizado, e uma vez batizado, ele se levantou, comeu e ficou animado. Saulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10: eu sou o que sou pela graça de Deus. Saulo não tem merecimento nenhum. Saulo é uma surpresa. Saulo, atenção, é um ovo choco onde saiu vida. Ninguém esperava nada de Saulo, muito menos dele. Saulo é uma surpresa de Deus. O Papa Francisco, falando sobre São Paulo, ele vai dizer: precisamos nos deixar surpreender por Deus. Deus nos surpreende positivamente. Aonde você não vê nada, Deus vê milagre. E um problema grave de muitas pessoas nem é ficar condenando Saulo, é você se olhar no espelho e se ver menos do que você pode ser. Não acreditar em você, não acreditar que Deus acredita em você. Meu filho, se Deus pegou um assassino e transformou num pregador, se Deus pegou um perseguidor e transformou num apóstolo, imagina o que Ele pode fazer comigo e com você. Sendo que nós estamos, graças a Deus, bem melhores do que Saulo estava quando caiu do cavalo. O problema não é não cair do cavalo, o problema é cair do cavalo e achar que isso é uma tragédia. Se você tivesse uma entrevista com Paulo, pergunta para ele: qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Ele iria falar: o dia eu caí do cavalo. Foi ali que eu comecei a ver, foi ali que a minha vida mudou, foi ali que eu entendi que eu mereço mais. Cair do cavalo dói, mas quantas pessoas, porque perderam o emprego, descobriram um dom? Porque perderam um namorado, uma namorada, um noivo, descobriram que precisam se amar mais. Porque não conseguiram passar em tal prova, conseguiram uma profissão melhor. Porque receberam um não aqui, receberam um sim maior. É o cair do cavalo, é usar a crise para superar. Paulo fez isso. E como termina a leitura de hoje? Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco. Imaginem. Aí a minha mente voa. Ali estava Ananias, Saulo, deve ter mais uns dois ali, né? Mas eles se reuniam para celebrar a Eucaristia. Depois da ascensão de Jesus, nos domingos, a igreja celebrava a Eucaristia, a missa. Imagina lá o grupo dos apóstolos, mulheres, crianças, todo mundo escondido nas catacumbas, naquela época não podia, todo mundo lá: gente, vamos rezar. Não, peraí, Ananias está chegando. Vamos esperar Ananias, vamos esperar Ananias. Aí todo mundo lá. Aí entra Ananias. Ananias falou: gente, eu trouxe alguém para participar conosco. Esse aqui é meu amigo, é o Saulo. Meu filho, porta que passava um, passava 5. Falou: quem? Todo mundo tinha pânico de Saulo. Gente, ele passou isso aqui, ó. Leia depois Atos. As pessoas não acreditaram nele facilmente, não. Muitos cristãos não queriam deixá-lo entrar, muitos fugiam dele, porque o ser humano tem dificuldade de acreditar que o outro muda para melhor. Não sei se você já passou por isso. Quando você tenta ser uma pessoa melhor,
provar que você mudou para melhor, ao invés das pessoas te incentivarem, elas duvidam. Ah, mas será? Será que Saulo mudou mesmo ou ele está fingindo? Será que Saulo mudou mesmo ou ele está aqui para nos matar? Saulo foi rejeitado muitas vezes, até que ele passou a sofrer e a pregar. Falou, não, realmente ele teve uma experiência de Deus. Ele é um homem de Deus. E depois disso tudo que eu falei para vocês, ele começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. De perseguidor, ele virou apóstolo, pregador. De lobo feroz, ele virou ovelha, ovelha de Jesus. E também exerceu ali o pastoreio. Na história da igreja toda, até hoje, ninguém foi um missionário maior do que São Paulo. Tanto é que quando você for a Roma, na Basílica Papal, a Basílica de São Pedro, onde está o túmulo do primeiro Papa, São Pedro, tem duas imagens gigantescas, mas são enormes. De um lado da Praça de São Pedro, você vê Pedro, com as chaves nas mãos. Ele é robusto, alto, grande, uma imagem lindíssima, de mármore, séculos que ela está lá. Do outro lado, quem está? Paulo, com uma espada enorme do lado do corpo, mostrando que ele era perseguidor e mostrando a Bíblia, de perseguidor a pregador. Tanto é que as duas colunas da Igreja Católica é São Pedro e São Paulo. Olha onde que Paulo foi parar. E graças a Deus temos em Roma a Basílica de São Paulo extramuras, São Paulo fora dos muros. É uma basílica papal também. Tem a São Paulo fora dos muros, a São João do Latrão, São João em Laterano e Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore. São as três basílicas papais fora do Vaticano. Uma está construída em cima do túmulo de Paulo. Eu tive a alegria e a emoção de entrar na catacumba e ver onde Paulo foi sepultado. E tem uma basílica lindíssima, onde o Papa também preside missas em Roma. Então em Roma nós temos o túmulo de Pedro e o túmulo de Paulo, que estão sob a custódia da nossa igreja, que estão sustentadas com a fé cristã católica. Olha, gente, aonde que um assassino e um perseguidor chegou. Vamos mudar a história. Suponhamos que você não conheça a história de Paulo. Eu te apresento Saulo. Saulo que matava mulher, que matava criança, que usava espada, que perseguia os cristãos. O que você acha que aconteceu com esse cara? Olha, eu nas minhas melhores ideias, nunca eu pensaria que ele viraria um pregador, um maior missionário, uma coluna de toda a cristandade. Onde que alguém poderia pensar isso? Era algo inimaginável. Só que Deus é assim. Quando Deus olha para você, você não imagina o que Deus pensa. Aí também que a gente não sabe o que Deus pensa. Você acha que essas leituras que eu li antes aqui, Paulo devastando a igreja, Paulo matando Estevão, Paulo arrastando o homem, Paulo batendo em mulher, Paulo matando criança, você acha que isso tudo Deus não estava vendo? Deus já estava de olho no cara. Só que ele tem um olhar que nós não conhecemos. O que Deus viu em Paulo, que era Saulo? Persistência, constância. Ele era fiel à verdade dele. Na cabeça de Saulo, ele estava fazendo algo positivo. Ele estava protegendo a religião judaica. Ele estava protegendo os princípios que ele foi criado. Porque o cristão era uma ameaça. O que Deus viu? Tá bom. Se ele é tão bom assim sendo judeu, se ele leva a cabo a missão dele, se ele começa e termina, se ele for um verdadeiro cristão, ele vai fazer tudo isso por mim. E foi o que Saulo fez. Saulo ia para um lugar, viajava para outro, muito inteligente,
muito estudioso, um orador muito versátil. Então ele conversava de igual a igual com os gregos, ele sabia a cultura grega, ele sabia a cultura helenística, ele sabia entrar nos meandros daquele povo, nos aerópagos. Tem, né, o grande discurso de Paulo no aerópago, ao Deus desconhecido. Ele entrava nas culturas e levava Jesus e falava da ressurreição e convertia os corações. Então nós precisamos assumir um pouquinho esse caráter de Saulo, não ter vergonha da nossa queda. Deus usa de muitas vezes a nossa queda para que nós possamos estar mais perto dele, e estando perto dele, ele às vezes nos torna cegos, não uma cegueira física, mas uma cegueira que você não sabe como sair de tal situação, você não sabe como será o seu futuro, você não sabe nesse desafio que você está, o que pode acontecer. Mas basta que você encontre alguém que torça por você, um mensageiro de Deus. Por isso que é bom rezar pelos outros. Ananias rezou por Saulo. Nós devemos rezar pelos outros, para que as pessoas recebam o Espírito Santo, para que elas tenham uma visão espiritual e se tornem também pregadoras da palavra, mensageiros de Cristo ressuscitado. Eu não posso guardar isso só para mim. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais Paulos nós tivermos hoje, melhor. Meus irmãos, dito tudo isso, resta-nos a colocação final. Para Deus não há pessoa sem solução. Se teve jeito para Paulo, tem jeito para você. Não desista das pessoas. Talvez alguém já tenha falado com você: ih, seu filho, isso é caso perdido. Seu marido, isso é caso mais do que perdido. Seu parente está internado, com 90% de chance de morrer, isso é caso para lá de perdido. Para Deus não há caso perdido. Para Deus não há pessoa sem solução. Ele aposta em você. E o que eu mais gosto da leitura inteira, de tudo que eu li e que me toca, é quando Deus fala com Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome. Nós temos que ter uma certeza: Deus me escolheu. Não foram as pessoas que me escolheram, não foram as pessoas que me concederam o dom da pregação, não foram as pessoas que me enviaram para a missão, não foram as pessoas que abriram as portas do trabalho onde eu estou, onde você está. Eu sou um escolhido de Deus. Se você tem isso na cabeça e no coração, ninguém te tira da sua missão, porque você é um escolhido. Paulo vai dizer: ninguém arrogue para si aquilo que é dom de Deus. Eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Eu sou o mensageiro da palavra por incumbência de Cristo. Há muitos por aí, Paulo vai dizer isso, que pregam por inveja a mim, mas eles pregam por iniciativa própria. Eu prego em nome do Senhor que me enviou. Gente, não há como você tirar uma experiência, há como você destruir uma mentira, mas você tirar uma experiência, não há como. Você já teve a experiência com alguém, essa pessoa já provou que gosta de você, essa pessoa já provou que é seu amigo de verdade. Não há como alguém mudar essa experiência que você tem, que foi você que teve. Tá todo mundo com Saulo ali, ninguém sabia nada. Quem é que sabia? Saulo, a experiência dele, pô. A sua experiência com Deus, ninguém tira, ninguém muda, ninguém toca, porque Deus te honra, Deus te coloca de pé, porque você é um escolhido de Deus. O dia que o seu papai e a sua mamãe te levou para o batismo e você foi batizado, ali você se tornou um escolhido de Deus, e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode tirar o seu batismo, ninguém pode apagar o seu nome das mãos de Deus.
Então viva como um escolhido. Viva a partir de hoje. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui ou para alguém aí. Se até hoje você foi Saulo, deixa-se conduzir. Dá as mãos a alguém e deixa a pessoa te levar. Seja como uma criança começando um caminho novo com Jesus, por Jesus e em Jesus. Precisamos ter esperança. Precisamos acreditar nos outros, acreditar em Deus e acreditar em nós mesmos. Deus olhou com misericórdia para João, o discípulo amado, e para sua mãe. Jesus olhou com misericórdia para Pedro, que o negou. Jesus olha com misericórdia para Judas, que o traiu e o chama de amigo. Deus olha com misericórdia para Saulo, que estava devastando a igreja, e o transforma num profeta, num pregador, num apóstolo. E Deus olha para cada um de nós com ternura, com misericórdia. Jesus acredita que nós podemos ir além. Onde você vê limitação, Deus vê milagre. Onde você vê fim, Deus vê reinício. Onde você vê pecado, Deus pode ver santidade. Foi assim com Paulo e pode ser assim com cada um de nós. E depois dessa experiência, no final da vida de cada um de nós, que possamos dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que São Paulo, coluna da nossa igreja, nos ajude a fazer essa experiência de nos tornarmos pessoas novas, convertidas, seguindo o Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. A Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como é de costume, queremos finalizar a missa da família concedendo a todos a bênção do Santíssimo Sacramento, de maneira toda especial neste tempo pascal que estamos vivendo. Convido-os a participar conosco pelos nossos canais no YouTube no domingo da missa das 8 horas da manhã. Às 10 horas nós entramos em cadeia com a TV Evangelizar, com adoração ao Santíssimo Sacramento e depois a missa das 19 horas. Então um domingo de evangelização para que você participe conosco junto com a sua família. Cantemos. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei à nossa frente
está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante dos reis, todo joelho se dobrará. Diante dos reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, põe ordem na minha vida. Se você quer isso, se você deseja isso, peça. Põe ordem na minha vida, meu Deus. Põe ordem na minha vida. Jesus, eu creio que Tu estás verdadeiramente vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. Creio e professo. E por isso vos peço, concede-me, Jesus, meu Senhor, que é misericórdia, que eu deseje com ardor o que Tu aprovas, que eu deseje com ardor o que Tu aprovas, que eu o procure com prudência, que o reconheça em verdade, que o cumpra na perfeição, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Põe ordem na minha vida, ó meu Deus. Põe ordem na minha vida. E permite-me que conheça o que Tu queres que eu faça. Que queres que eu faça, Senhor? Assim como Paulo, eu pergunto, que queres que eu faça? Que eu chegue a Ti, Senhor, por um caminho seguro e reto, caminho que não se desvie nem na prosperidade, nem na adversidade, que eu permaneça no caminho, Senhor, que eu permaneça no caminho, Jesus. De tal forma que Te dê graças nas horas prósperas e nas adversas, que eu conserve a paciência
não me deixando exaltar pelas primeiras, nem me abater pelas segundas. Que nada me alegre ou entristeça, exceto o que me conduz a ti, ou de ti me separe. Que eu nada deseje fora de ti. Que eu nada deseje fora de ti. Você que está conosco aqui na igreja, você que está em casa, repita em voz alta: concede-me, Senhor Jesus, Concede-me, Senhor Jesus, uma inteligência que te conheça, uma inteligência que te conheça, uma vontade que te busque, uma vontade que te busque, uma sabedoria que te encontre, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança, uma perseverança que te espere com confiança e uma confiança que te possua, enfim. e uma confiança que te possua, enfim. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha família, Jesus. Abençoa a minha família, Jesus. Eu tomo posse Eu tomo posse da pregação desta Santa Missa. da pregação desta Santa Missa. Assim como o Senhor escolheu Saulo, Assim como o Senhor escolheu Saulo, um dia também eu fui escolhido um dia também eu fui escolhido para continuar a missão de São Paulo, para continuar a missão de São Paulo, pregar a tua palavra pregar a tua palavra com a boca e com a vida. com a boca e com a vida. Dai-me a tua graça, Senhor. Dai-me a tua graça, Senhor. Dai-me a tua bênção, Jesus. Dai-me a tua bênção, Jesus. Realize na minha vida a tua vontade, Realize na minha vida a tua vontade, e que a tua vontade e que a tua vontade me faça muito feliz. me faça muito feliz. Amém. Amém. Preparando para a bênção do Santíssimo, assim como Jesus apareceu no caminho de Damasco para Saulo, e ele disse: Saulo, Saulo. Hoje ele diz o nome de cada um de nós. O brilho da luz de Deus está sobre você. Jesus está iluminando a sua vida, como iluminou um dia os caminhos escuros de Saulo. Receba esta luz, receba esta graça, receba esta bênção. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa a luz de Deus entrar no seu coração. Porque Deus vai te abençoar. Apresente a sua vida. Apresente tudo aquilo que faz parte da sua vida. Apresente todos aqueles que fazem parte da sua vida. O Senhor esta noite vai nos abençoar. Abençoe, Jesus, a vida de cada pessoa que está aqui no nosso santuário. Milhares e milhares que nos acompanham pelos meios de comunicação Brasil afora.
Abençoe a todos aqueles que estão trabalhando para que essa celebração aconteça. Todas as equipes. Te louvamos pela equipe Luz e Vida de transmissão, que através deles essas imagens chegam até a sua casa. Os louvo pela equipe que agora trabalha em Curitiba, na obra Evangelizar, recebendo este sinal, retransmitindo para os nossos lares. E de maneira especial, Jesus abençoe a todos aqueles que estão hoje deixando para trás um Saulo e começando uma nova vida como Paulo, abrindo mão da maldade e começando uma vida de luz. Abra o seu coração, estenda as suas mãos, apresente documentos, água, sal, peças de roupa, chaves, material religioso. Vamos receber a bênção do Senhor ressuscitado.